aluna! Olá, aluno! Seja bem-vindo à aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana Brasil e hoje é aula para o 4º ano do ensino fundamental. Essa nossa aula é do 4º bimestre, PET 4 e equivale ao conteúdo das semanas de 1 a 3. O tema da nossa aula de hoje é celebrações religiosas. Pois bem, e aí eu pergunto para vocês, o que é uma celebração religiosa? Antes de eu responder, eu vou ler para vocês a habilidade que nós estamos trabalhando nessa aula, que é identificar as formas de expressão da espiritualidade, orações, cultos, gestos, cantos, dança, meditação, nas diferentes tradições religiosas, respeitando os valores que promovem a dignidade das pessoas em sua diversidade. Olha, a habilidade já deu uma dica aqui para a gente, mais ou menos, do que nós vamos tratar. Nós vamos falar de uma coisa que é diversa, que existem várias formas de acontecer e que as pessoas celebram porque se sentem bem, porque consideram importante e que é um direito que não lhes pode ser negado, porque é uma forma de valorizar a dignidade humana, valorizar aquilo que as pessoas acreditam, como elas se sentem, o que elas esperam, o que dá sentido à vida delas, é uma forma também de promover a dignidade humana, é um direito humano. Mas vamos continuar. O que são celebrações religiosas? É quando o rito vira ritual. Vou explicar. Olha só, o que é um rito religioso? Um rito é um conjunto de regras. A professora achava que o rito era o marido da Rita. Não! Um rito é um conjunto de regras que pertence a qualquer esfera, inclusive a religiosa. Existe, por exemplo, o rito jurídico. O que é o rito jurídico? É toda aquela forma, aquele costume que se tem entre advogados e juízes de conduzir um processo. Na escola tem rito? Tem! Todo dia é mais ou menos a mesma coisa, não é? Agora que as aulas presenciais voltaram, vocês já sabem que vocês chegam na escola, que normalmente bate o sinal para poder vocês entrarem para a sala, aí espera o professor chegar, e aí vocês têm aula, chega a hora do recreio, vocês sabem como é que se comporta, vão para o recreio, bate o sinal, voltam, aí tem o horário de saída. Sempre é mais ou menos a mesma coisa, não é? Isso é um rito escolar, é um costume, é uma coisa que é praticada daquela forma. E o que é quando o rito vira ritual? Porque o rito é a norma. Então, voltando no exemplo da escola, a norma diz que todos os dias a aula, por exemplo, para quem estuda de manhã, que vocês vão ter aula de 7 às 11h30 e o recreio, em boa parte das escolas, é entre 9h30 e 9h45 ou 9h50, não é mais ou menos assim? Pois é, isso é o rito. Mas o que é o ritual? É quando isso é posto em prática todo dia. O rito não deixou de existir nesse tempo da pandemia. A ordem de como que as coisas acontecem na escola sempre existiu, mas o rito foi interrompido. O ritual, que é a prática do rito, foi interrompida durante a pandemia. Então, vocês deixaram de ter aulas presenciais. Agora o ritual está voltando. Quer dizer o quê? Que está sendo repetido todos os dias. Voltando para a religião. O que seria um rito e um ritual? Vou dar um exemplo dentro da religiosidade católica. Quando você chega na igreja católica, o padre já sabe mais ou menos o que ele tem que celebrar a missa. Então já existe ali o que ele tem que falar, a hora que senta, a hora que levanta, qual que é a passagem do evangelho que ele vai ler naquele dia. Isso tudo já é predeterminado, é o rito. O que é o ritual? É quando ele coloca em prática, porque ele poderia simplesmente não colocar, podia fazer outra coisa, cismar, eu não vou fazer aquilo que está escrito ali no missal para eu fazer, não, vou fazer outra coisa hoje. Ele poderia fazer isso. Não seria muito bem visto pelo bispo, mas poderia fazer.
Agora, o ritual é quando ele põe em prática um rito que já existe e que é estabelecido naquela tradição religiosa. Vamos para o próximo slide. Os ritos religiosos, eles podem ser para vários motivos. Olhem aqui, eles podem ser para celebrar a alegria, a tristeza, o agradecimento, o compromisso, a continuidade, o começo, o fim, pode ser ritos de súplica. Mas o que é isso, professora? Para que eu tenho uma celebração nesses sentidos? Por exemplo, agora, durante a pandemia, muitas religiões, apesar de não poderem se reunir, mas tiveram seus momentos de oração, de concentração, de pedir ao Deus ou aos deuses que acreditam que esse mal acabasse, que passasse, que a vida voltasse ao normal. É uma celebração de súplica. É quando você tem aquele momento em que você passa a pedir alguma coisa e aquela celebração voltada para aquele tema. Pode ser uma celebração de compromisso, quando você faz, por exemplo, um casamento, quando você batiza uma criança ou celebra a crisma, é um compromisso de que aquela pessoa vai andar na fé que ela está assumindo ali naquele momento. Um exemplo aqui de celebração de começo, nós podemos falar de todas aquelas celebrações de apresentação de uma criança, de introdução de um novo membro na comunidade, uma celebração de ano novo, porque está começando uma nova era. E de fim, nós podemos falar também dos ritos fúnebres, nós podemos falar de todas as celebrações que indicam o término de alguma coisa, o término de uma estação do ano. Então, celebrações religiosas existem para todos os motivos. Havendo alguma coisa, há uma celebração. O que vai variar é que cada cultura e cada religião vai celebrar aquilo que julga mais importante. Então, o que é um rito? O rito compõe uma cerimônia. Para você ter uma cerimônia, você precisa ter uma organização. Como é que você vai fazer uma reunião e que não sabe o que vai acontecer, quem vai falar, se vai ter música, quanto tempo vai durar? Se eu contar para vocês que já teve grupo religioso, que o ritual deles era justamente a falta de organização, a falta de um estabelecimento, de um costume, já existiu isso. Mas o caso é o seguinte, até para você não ter regras é uma regra. Então, tem que ter uma mínima organização de como que as coisas vão acontecer. Esse caso que eu falei com vocês de não haver nenhuma organização de celebração, eram os quakers, que eram protestantes norte-americanos, na época de 1700, 1800 mais ou menos. No culto deles, eles chegavam, sentavam, começavam a orar e esperavam as coisas acontecerem espontaneamente. Mas isso era uma regra para eles, toda reunião era desse jeito. Para haver uma cerimônia religiosa, tem que haver também essa organização de como que as coisas vão acontecer, o costume, que hora que alguém fala, que hora que começa, que hora que termina, o que se está celebrando. Então, os ritos, eles vão compor uma cerimônia religiosa. Um rito deve ser repetido. Por quê? Porque se aconteceu uma vez só, ele é uma exceção à regra. Um rito é uma coisa que acontece sempre. Por exemplo, vou pegar um rito não religioso aqui agora, formatura. Aí você pensa assim, minha formatura vai ser a mais bonita, porque a nossa turma, ela organizou uma coreografia e nós vamos usar a beca de uma forma diferente e nós já contratamos uma banda muito legal para tocar. Tá, você fez coisas para tornar a sua formatura mais interessante, mas a formatura não deixa de ser uma formatura em que há uma leitura de compromisso, em que há assinatura de um termo dizendo que você terminou um curso.
Então, a formatura ela pode estar enfeitada, mas ela continua sendo formatura. E aí, todos os ritos são assim, inclusive nas religiões. Voltando nas celebrações católicas, todo domingo tem missa, e as missas são sempre parecidas. Se você for num culto evangélico, às vezes pode mudar de igreja para igreja, mas todas as igrejas têm a sua própria forma de organização, e assim em cada religião. Um rito não deve ser mecanizado. O que isso quer dizer? Que os ritos, eles se adaptam às necessidades da cultura e ao que aquele povo quer falar naquele momento e transmitir. Por exemplo, rito de casamento. Vamos lá. Quando tem um casamento, normalmente as pessoas trocam votos, né? Eu prometo que vou ser fiel, vou estar com você até que a morte nos separe e tal. E aí eu trouxe aqui duas coisas que normalmente estavam nos votos antigamente e que hoje em dia nós temos um pouquinho de problema de falar que isso vai continuar nos votos. Por quê? Falar que o homem vai prometer sustentar a esposa. A grande maioria das mulheres hoje em dia trabalha. Então, falar que o homem vai ser o único responsável por sustentar a casa é uma coisa que não está adequada à forma como a maioria das famílias vive hoje. Então, será que isso é adequado estar num voto de casamento? Da mesma forma, quando a gente fala, as mulheres, prometo te obedecer. Gente, as mulheres hoje em dia não estão assim, não. Hoje em dia, as mulheres estão mais independentes, até porque elas trabalham, são donas do seu próprio dinheiro, escolhem se querem casar mais cedo, mais tarde, se não querem casar. Então, esses votos, se a gente for pensar na maioria das famílias brasileiras, eles deveriam ser atualizados. E aí não faz sentido você obrigar uma pessoa a participar de um rito que não tem nada a ver com a realidade dela. Então, as religiões, elas também podem ir atualizando os ritos para que eles correspondam à forma como as pessoas estão vivendo. Exemplos do PET. Você está lendo PET? Trate de ler o PET. Nós temos que conhecer o que está no PET para poder conseguir acompanhar a aula. Vamos lá. Yom Kippur, o dia do perdão. O que é o Yom Kippur? É uma celebração do judaísmo em que se pede perdão pelos atos que não foram adequados, que foram cometidos ao longo do ano. O Yom Kippur, ele é celebrado no dia 10 de Tishrei. Que é isso, professora? Vou escrever aqui. Dez de Tishrei, professora, que é isso? É uma data. Esse ano de 2021 correspondeu a 15 de setembro. Ah, professora, mas 15 de setembro todo ano? Não. Como os judeus seguem calendário lunar, as datas deles são um pouquinho diferentes do calendário gregoriano que nós seguimos, que é solar. Então, todos os anos, o Yom Kippur é em 10 de Tishrei, mas não quer dizer que 10 de Tishrei seja sempre 15 de setembro. Normalmente varia aí entre setembro, outubro, essa época do ano, de acordo com as fases da lua. Mas aí o que acontece? O Yom Kippur é uma celebração que acontece 10 dias depois do Ano Novo Judaico. Como eu falei com vocês, o ano deles é diferente, começa mais ou menos em setembro, começa no mês de Tishrei, mais ou menos nessa época do ano. E aí, essa celebração é um dia em que as pessoas arrependem daquilo que fizeram de ruim no ano anterior e pedem a Deus que lhes conceda perdão e lhes conceda mais um ano de vida. E justamente por isso, nesse dia é um dia de jejum, é um dia em que as pessoas não devem se vestir de forma espalhafatosa, não devem mostrar alegria, porque eles estão pedindo perdão a Deus por tudo que fizeram de errado. É considerado um dia sagrado para o judaísmo, mas que não é sagrado, por exemplo, no cristianismo e em outras culturas. Vou passar adiante agora.
A festa de Iemanjá. A festa de Iemanjá, ela é uma festa mais conhecida no Brasil. Iemanjá é uma entidade afro-brasileira e eu gostaria que vocês observassem aqui. Por que eu disse que é afro-brasileira? Ela é uma entidade africana, é um orixá, mas que o seu culto sofreu adaptações aqui no Brasil. Por ser considerado orixá da fertilidade, então normalmente o culto dela está ligado à água. Inclusive, essas mulheres que estão aqui levando flores para serem ofertadas e tudo, depois, quando tiver o momento das danças, normalmente elas dançam parecendo as ondas do mar, para celebrar Iemanjá, que é considerado orixá das águas, do mar. E aí, elas estão vestidas de branco, que é a cor da orixá, e essa festa é em 2 de fevereiro. Uma pergunta para você, 2 de fevereiro é feriado no Brasil? Aqui em Minas Gerais não é, em muitos outros lugares também não é. Continuando, o Hanami Matsuri, que é um festival de contemplação das flores da cultura japonesa. Essa foto aqui, isso parece uma pintura antiga, mas na realidade é uma foto atual. Esse festival, ele acontece todo ano quando as cerejeiras florem no Japão. Aqui no Brasil a gente tem um parecido em época diferente, porque aqui as cerejeiras florem em outra época, né? A imigração oriental trouxe esse costume para a gente também. Mas lá no Japão, essa celebração acontece todos os anos. E no passado, as danças, músicas, representações teatrais que aconteciam era para celebrar os deuses tradicionais da cultura japonesa. Hoje em dia, esses deuses acabam sendo uma mitologia que muita gente conhece apenas como mitologia e não como culto e como religião pessoal. Então é um festival que se tornou secularizado, porque os turistas procuram apenas pela beleza e não pelo valor religioso que essa celebração teve um dia. Hoje nós aprendemos que as celebrações religiosas podem ocorrer por vários motivos. Elas sempre são repetidas e adaptadas ao momento e às necessidades do que se deseja celebrar, pedir ou seja o que for. Mas eu gostaria de deixar algumas coisas para a gente refletir também. Em primeiro lugar, como ficam as pessoas que precisam de um feriado para suas celebrações religiosas e esse feriado não existe em nosso país? Nós falamos aqui sobre o Yom Kippur, que é um feriado judaico, um dia de perdão, é um dia de oração, é um dia de jejum. Imagina se você é um trabalhador que faz serviço pesado, você vai trabalhar o dia inteiro sem comer, sem beber? Não deveria haver essa possibilidade da pessoa tirar esse dia para a sua celebração religiosa? Da mesma forma, o dia de Iemanjá, em muitos lugares não é feriado, na maioria, para falar a verdade, não é feriado. E as pessoas que cultuam Iemanjá não têm o direito de ter esse dia para celebrar, mas quando chega nos feriados cristãos, principalmente católicos, tem aquele dia e a pessoa é obrigada a parar mesmo que não seja daquela religião. Será que não seria adequado haver uma forma das pessoas negociarem feriados para suas próprias celebrações? Gostaria que você pensasse um pouquinho nisso. Outra questão. O racismo é bastante presente na sociedade brasileira. Como nesse contexto Iemanjá se tornou tão popular, sendo uma divindade de origem africana? Vocês já pararam para pensar nisso? Os negros no Brasil sofrem preconceito, mas os deuses africanos são cultuados, inclusive, por pessoas brancas no Brasil. E eu queria que você voltasse depois, pega o nosso slide aqui depois, volta lá e olha com a aparência da imagem de Iemanjá que está nessa figura. E depois vocês me contam. E a última questão que eu gostaria de deixar para vocês. O Hanami Matsuri se tornou uma festa secularizada. Você conhece alguma festa em nossa cultura que passou pelo mesmo processo? Gostaria que você pensasse nisso, se todas as celebrações realmente têm valor religioso e me contasse depois. Liga pra gente não tirar dúvidas, não esqueça de estudar o TET. Um beijo e até mais!